aí veio para dirigir o espetáculo a tia dele, a Cleide Ácones, que era uma das maiores atrizes, foi uma das maiores atrizes da história do teatro brasileiro. E aí eu fiquei assistente dela. E aí aprendi tanto com essa mulher e fiquei tão amigo dela e, enfim, foi tão fundamental na minha vida. Mudou completamente o meu sentido de entender o teatro e tudo. Então, aprendi muito ali. Foi uma grande... que eu achei que era uma peça, foi uma grande escola. Tanto é que ela foi estrear um ano depois, que eu conto como o início da minha carreira. Foi dia 5 de maio de 1973. Tem essa né? data aí. E foi no Teatro da Hebraica, aqui no Teatro Arthur Rubinstein. E depois a gente fez uma temporada longa, viajamos com a peça, tudo. Então foi muito, muito, muito legal. E aprendi tudo ali, né? Na verdade, foi uma escola, foi um curso, né, que eu fiz de teatro ali. Eu tive que ler muita coisa. Aprendi muito também sobre o espiritismo, porque eles eram espíritas, né? E aí a gente abria os trabalhos lendo o Kardec, né? E eu li o Kardec inteiro, porque cada dia você lia um pedaço e tal. E aí, no dia da nossa estreia, aconteceu uma coisa muito interessante, que eu gosto de contar porque foi muito marcante para mim. O Chico Xavier, além da Cleide, da minha família e tal, estava na plateia o Chico Xavier, que era muito ligado a eles, a família e tal. E aí o Chico foi no palco fazer uma oração, antes de começar o espetáculo. Imagina, estreia, todo mundo nervoso. O Chico foi lá fazer uma oração para abençoar o espetáculo. E aí eles falaram, olha, o Chico, quando ele ora, sai um perfume de rosas da mão dele. Só que eu não era espírita, apesar de ler o Kardec, tudo entender, já nessa época já entender muito o que era o espiritismo, eu não... Eu era católico, então eu tinha minhas dúvidas e tal. Então, quando falaram que saía um perfume de rosas, eu lembro que eu abri o olho, garoto, né? Eu abri o olho para conferir. Na hora da oração. Na hora que ele estava com a mão assim, fazendo oração. E eu vi que realmente não tinha nada na mão dele, não tinha nenhum artifício, nada. Ele só fez assim com a mão e começou um perfume de rosas no palco, assim, que era uma coisa muito forte. Tomava o palco. E aquilo me impressionou muito. Aí eu fechei o olho, morrendo de vergonha de ter aberto o olho. Tomara que ele não tenha visto. E aí, na hora que ele acabou de fazer a oração, ele falou uma coisa em geral assim para o grupo, que nós éramos um grupo de circo, que teve que se reinventar, que teve que se reencontrar para resolver alguns karmas e tal. E aí, no meio disso, ele me separou assim, do grupo e falou assim, você falou aí duas feras angelicais, e foi ele que me disse isso. Ele beijou meu rosto e falou, Leão Lobo, duas feras angelicais. E aí ele disse assim, tá vendo esse grupo? Só você vai fazer carreira daí. Aí eu lembro que eu falei assim, não, mas o Coco é filho da Cacilda Becker. Ele falou, nem ele. Só você vai fazer carreira. Guarde isso para você. Um dia você vai se lembrar disso. E me deu um beijo aqui e foi sentar lá na plateia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, só contei para minha mãe quando cheguei em casa depois da estreia, que foi um sucesso e tal. Aí cheguei em casa, contei para minha mãe falou, guarde isso para você então. E aí a gente caminhou, tivemos muitas histórias e tal. O Coca desistiu da carreira, virou arquiteto. Ele era filósofo, tinha estudado filosofia, aí ele foi para a área de arquitetura, porque o pai dele tinha uma construtora, abandonou a carreira, a esposa dele também abandonou a carreira, vários ali morreram muito cedo, colegas meus que fizeram essa peça, e outros desistiram. Um foi para as drogas, se perdeu, que era um talento e tal. E aí um dia eu estava num ônibus voltando de um evento, encostado assim no vidro do ônibus, e de repente me veio essa imagem dele falando comigo. Aí eu comecei a passar o elenco inteiro, eram 17. Que participaram. Né, era eu mais 16. E eu fui passando um por um do elenco e eu vi que ninguém. Aí eu me emocionei muito, comecei a chorar a viagem inteira, porque aquilo mexeu muito comigo. Ele falou, um dia você vai se lembrar disso.
né? E eu até hoje me emociono quando falo disso, né? Então, passei a ver o espiritismo, inclusive, apesar de ser católico, apostólico, romano, eu vejo hoje e tenho essa ilusão, essa fantasia de que existe vida após a morte, entendeu? A partir daí mesmo, desse encantamento pelo Chico Xavier e o respeito que eu fiquei por ele para a vida toda, né? Maravilha. E